Adiantado da hora, infelizmente, dá mais uma, só uma, mas rápido eu vou pedir para ser bem objetivo, tá? Para ser pergunta mesmo. É só para dizer, assim, se não é um pouco uma complicação para o Brasil, isso eu queria uma pergunta que pode ser para o Marcel Beato e para o Abdenur, ser lançado em todos esses fóruns multilaterais, BRIC, G20 e tal, quando o peso do Brasil talvez dependa tanto de uma integração regional, de seu papel realmente na América do Sul como uma alavanca para essa projeção maior do Brasil, já que se você considerar o peso particular do Brasil, obviamente, em relação à China, o peso global, ele é muito menor. Então, não são dois movimentos que, às vezes, se precipitam e se confundem, em vez de se apoiar um no outro. Obrigada. Bom, vou pedir, na ordem mesmo, primeiro o embaixador Marcel, depois o embaixador Abdenur, para fazerem as considerações, e, dada a hora, também, novamente, sejamos breves. Breves. Muito bem. Agradeço a todos a participação. Eu vou identificar 2 ou 3 perguntas que eu acho que, de uma certa maneira, ou comentários, permitem alguma consideração mais interessante. A primeira coisa que eu diria é que, a última vez que eu estive na China, me disseram, agora aqui tem poluição, tem problemas complicados, problema de desemprego, problema de crise. Diziam que a China era socialista. Agora eu não sei se é socialista ou se é capitalista. Agora tem uma coisa que os chineses sabem, que seja qual for o caminho do futuro, será o caminho chinês. Essa é que me parece que é uma consideração fundamental e eu acho que é uma descoberta, uma redescoberta que o Brasil começa a fazer. Não é que o caminho chinês seja só a China, embora eles talvez tenham mais elementos do que outros países para pretender moldar mais esse novo cenário. Mas eu acho que essa é a visão que também deve nos orientar. Sem dúvida, tudo isso que está acontecendo é complexo, às vezes é confuso e às vezes nos deixa perplexo. Mas é mais razão para nós continuarmos buscando o nosso caminho. Algo que vai nascer, eu continuo achando, inerentemente daquilo que é a dinâmica interna da sociedade brasileira, mas em como ela enxerga o seu próprio papel internacional. E por isso enfatizei essa ideia de não mais ficar paralisado por uma visão de vulnerabilidade inexorável, atávica, por uma confiança de que da diversidade saem coisas boas e que podemos, mesmo em situações de não plena coincidência, encontrar pontos em comum. Afinal, isso é o multilateralismo. Com relação, eu digo isso em relação ao tema de agenda. É claro, não há nenhum dos países com interesses absolutamente convergentes, né? Acho que nem a Bélgica e a Holanda, nem Luxemburgo e Mônaco, coisa que o vale. Ou seja, não há essa convergência, há interesses, e na medida em que é uma visão de soma que não seja zero, a ideia de que nós podemos trabalhar juntos. Na questão da agenda, por exemplo, de Bretton Woods, eu, na verdade, diria que eu tenho dificuldade hoje em identificar qualquer tema importante da agenda internacional em que o Brasil não seja um ator relevante. Não quer dizer que seja predominante, mas eu acho que a voz do Brasil em quase qualquer agenda internacional hoje é escutada. Isso significa que o Brasil tem elementos de influenciar o debate, que eu acho que é o primeiro passo que nós temos que dar. Na agenda financeira internacional, a professora Lia mencionava, eu acho que a China, evidentemente, tem um peso hoje maior, também nessa parte financeira, mas eu acho que o Brasil, nos debates no G20, tem tido uma atuação bem marcada e, em coordenação com os outros BRIC, para isso o BRIC certamente serviu, à véspera de cada reunião do G20, houve uma reunião ministerial dos BRIC, que, aliás, o secretário do Tesouro americano, Geithner, pediu que fosse convidado a participar, ou seja, a cada reunião ministerial do G-BRIC, antes das cúpulas, o secretário do Tesouro americano se pediu para poder participar. E dessas reuniões ministeriais emergiram documentos que tiveram um impacto, sim, importante em pautar os debates nas 3 cúpulas do G20 que já houve. E se hoje há um debate importante e uma concordância em rever critérios, votos, cotas,
nessas instituições, é porque houve uma capacidade desses países se articularem. E mesmo hoje, como eu disse, quando há um refluxo, permanece, e não tenho dúvida que vai avançar, embora não necessariamente no ritmo que nós queremos. Eu queria terminar, no fundo, me referindo à ideia de, enfim, o que é nacionalismo e de que maneira isso é relevante no nosso debate. A China é o país mais comerciante da história da humanidade, pelo menos desde os fenícios, embora eles tenham começado até antes. O embaixador Abdennour mencionou aqui um pouco desses elementos que alimentaram o processo de deslanchamento da China, da diáspora chinesa. Na verdade, a China não é uma nação. Eu me permito dizer, o embaixador me corrigirá. A China é uma civilização que tem um núcleo central, ou diferentes núcleos centrais, que historicamente é objeto de processos de concentração e descentralização, processos históricos que, historicamente, levam mais de uns 400, 500 anos. A China está num processo, hoje, de reconfiguração, de novamente centralizar esse processo histórico. No mundo do século XXI, da globalização, esses conceitos, ciclos históricos têm valor? Podemos discutir. Eu acho que eles refletem aquilo que é a natureza essencial dessa civilização chinesa, que tem como elementos componentes, temos o Japão, que nasceu da China, mas passou a ser um adversário. Teve o Vietnã, que é tão antigo quanto a China e vive em conflito. Outros estados tributários. Então, a China tem uma visão que não é propriamente de um país, mas de uma civilização em sua capacidade de transformar-se verdadeiramente nesse reino do centro. Não é a visão ocidental brasileira, mas eu acho que o que nós temos em comum, e que eu queria terminar dizendo isso, é que, se nós podemos concluir que o nosso caminho seja através de um processo de integração regional que se vai expandindo, tendo o Brasil como a América do Sul como uma plataforma, é também uma visão do nacionalismo que é capaz de explorar essas potencialidades que nós temos na nossa diversidade regional. E isso tudo eu concluo dizendo que, na realidade histórica dos fatos, não é a vontade hoje nem amanhã do que nós queremos, mas só a nossa capacidade de realizar potenciais. Política é isso. Política não é o que nós podemos fazer hoje, mas aquilo que nós almejamos realizar. Eu acho que essa visão do Brasil, do seu potencial papel internacional, é que deve ser o fator motriz da nossa análise, e nisso tentamos identificar os elementos de proximidade e diálogo com a China. Muito obrigado. Eu acho que o Beato deu uma resposta muito apropriada, eu pouco teria a acrescentar a ele. Agora, o ponto, Lia, que você levantou é muito importante. Até que ponto é possível Brasil e China e outros BRICS terem uma agenda comum? Eu creio que é claro que haverá pontos de convergência e pontos de divergência. Eu refiro, por exemplo, duas situações concretas que se têm apresentado. No caso do G20, da Organização Mundial de Comércio, que, de certo modo, foi capitaneado pelo Brasil, mas teve a China. O G20, na rodada de Doha, na Organização Mundial de Comércio, tinha por objetivo atacar os subsídios agrícolas dos países desenvolvidos, que são uma distorção terrível do comércio internacional. Agora, quando chegou, em meados de 2008, se chegou a um momento potencialmente decisivo, o diretor da OMC, o Lamy, apresentou uma proposta própria para tentar quebrar o impasse. O Brasil, de certo modo, dissociou-se do G20 e apoiou aquela proposta, embora ela ficasse um pouco aquém do nosso ideal, mas era o que era possível. E a China e a Índia têm, ao contrário do Brasil, uma agenda eminentemente defensiva na área de comércio